Olá, o meu nome é Zorbas e hoje venho aqui contar-vos uma história que aconteceu comigo há muito tempo atrás. Eu, Zorbas, vivo com um humano, um garoto. É um garoto muito especial por quem eu tenho uma afeição muito grande. Não me esqueço que lhe devo a minha vida. Bom, eu explico. Num belo dia, resolvi abandonar o cesto que me servia de morada juntamente com os meus 7 irmãos. O leite da minha mãe era morno e doce, mas eu queria provar uma daquelas cabeças de peixe que a gente no mercado nos davam a nós, aos gatos. É verdade, eu não pensava em comê-la inteira, nada disso. A minha ideia era arrastá-la até ao cesto e depois miar aos meus irmãos. A minha mãe bem que me avisou para eu ter cuidado e não sair do cesto. Disse-me até que há humanos que julgam que os gatos pretos dão azares. Mas eu lá fui. E já estava eu no mercado, quando de repente passei por um grande pássaro. Era um pássaro muito feio e com um papo enorme debaixo do bico. De repente, senti o chão a afastar-se das minhas pernas, das minhas patas, e, sem compreender o que estava a acontecer, dei comigo às voltas no ar. Lembrando-me de um dos primeiros ensinamentos da minha mãe, procurei um lugar que caísse, onde pudesse cair com as patas, as 4 patas. Mas lá embaixo esperava-me o tal pássaro, de bico aberto. Caí-lhe no papo, que estava muito escuro e cheirava horrivelmente mal. Vejam bem, e ele perguntou-me que bicho era eu. Disse-me que desconfiava que eu fosse uma rã. Eu respondi-lhe: sou um gato e estou furioso. Deixa-me sair ou então ainda te arrependes. Ele disse-me: julgas que não sei distinguir um gato de uma rã? Os gatos são peludos, velozes e cheiram a pantufas. Tu és uma rã. Uma vez comi várias rãs e não eram más, mas eram verdes. Ouve lá. Tu não serás uma rã venenosa. Isto tudo foi ele que disse, o grande pássaro de boca aberta. Respondi-lhe: miei-lhe. Sim, sou uma rã e, além disso, dou azares. Mas ele disse-me que uma vez engoliu um ouriço venenoso e não lhe aconteceu nada. Não conseguiu granger mais nada, porque de repente abriu o bico. Eu, todo molhado de baba, deitei a cabeça de fora e saltei para o chão. E foi aí que vi o garoto que segurava o pássaro agarrado pelo pescoço e o sacudia. Lembro-me perfeitamente do que ele disse ao pássaro: deves estar cego, pelicano imbecil. Foi quando pegou em mim ao colo e assim foi. Começou a nossa amizade, que já dura há mais de 5 anos. Ele dá-me de comer e cuida de mim. Mantém-me sempre limpo o caixote de areia onde eu alivio o corpo e instrui-me de muitas coisas importantes. É um bom rapaz. Aliás, um bom rapaz não. É o melhor que há. Eu devo-lhe a minha vida. Mas sabem, a história que vos quero contar começa no dia em que este rapaz foi de férias durante 4 semanas e me deixou sozinho. Eu já estava sozinho, a apanhar sol na varanda, ronronando e meditando. De repente, ouvi um zumbido provocado por um objeto voador. Era uma ave
muito suja. Tinha todo o corpo impregnado de uma substância escura e mal cheirosa. Aproximei-me e a gaivota tentou pôr-se de pé arrastando as asas. Miei-lhe. Não foi uma aterragem muito elegante. Foi então que ela me contou que foi apanhada por uma maré negra, a peste negra, a maldição dos mares, e disse-me que ia morrer. Ainda lhe disse para voar até ao jardim zoológico, que lá há veterinários, mas ela disse-me que não podia, que aquele tinha sido o seu voo final. Vencendo a repugnância, lambi-lhe a cabeça. Aquela substância que a cobria, além do mais, sabia horrivelmente mal. Ao passar-lhe a língua pelo pescoço, notei que a respiração da ave se tornava cada vez mais fraca. Oh, olha, amiga, quero ajudar-te, mas não sei como. Procura descansar enquanto eu vou pedir conselho sobre o que devo fazer contigo, gaivota doente. Foi o que lhe miei, mas quando ia a sair, ela chamou-me, disse que ia pôr um ovo, com as suas últimas forças que lhe restavam, e então pediu-me para lhe fazer 3 promessas. Bom, eu pensei que a pobre gaivota estava a delirar e que com um pássaro em estado tão lastimoso, certamente ninguém podia deixar de ser generoso. Então disse-lhe que sim, que prometia o que ela quisesse. Promete-me que não comes o ovo. Prometo-te que não como o ovo. Promete-me que cuidas dele até que nasça a gaivotinha. Prometo. Promete-me que a ensinas a voar. Eu pensei que ela não só estava a delirar, como estava completamente louca. Prometo ensiná-la a voar. Bom, mas agora descansa que eu vou buscar o auxílio. E lá fui. Desci rapidamente pelo tronco do castanheiro. Atravessei o pátio interior a toda a pressa para evitar ser visto por uns cães vagabundos. Saí para a rua. Assegurei-me de que não vinha nenhum automóvel, atravessei-a e corri na direção do Baloiço, um restaurante italiano do Porto. Bom, pelo caminho ainda passei por 2 gatos que andavam a farejar um recipiente de lixo. Eles chamaram-me Bolinha de Alcatrão. Eu não podia deixar passar as provocações daqueles malvados. Gostas? Olha que eu tenho mais 9. Queres experimentá-las no espinhaço? E claro, arrumei ali o assunto. Bom, fui para o restaurante. O coronel, por ser velho e talentoso, é uma autoridade de todo o tamanho entre os gatos do Porto. Eu contei-lhe, a ele e ao secretário, a acidentada chegada da gaivota, o seu lamentável estado e as promessas que me vira obrigado a fazer-lhe. Ele, de imediato, disse-me que era preciso ajudar a gaivota e que o melhor que tínhamos a fazer era ir falar com o sabe-tudo e que eles iriam comigo, porque os problemas de um gato do Porto são problemas de todos os gatos do Porto. Sabe-tudo vive num lugar bastante difícil de descrever, porque à primeira vista pode ser uma desordenada loja de artigos estranhos. O lugar chama-se Harry, Bazar do Povo. Fomos todos para o meu apartamento para ajudar a tal gaivota. Mas quando chegámos, imediatamente percebemos que havíamos chegado tarde. Coronel indicou que achava que lhe devíamos juntar as asas. É o que se faz nesses casos. E ao fazê-lo, descobrimos o ovo branco.
com pintinhas azuis. O ovo! A gaivota chegou a pôr o ovo! Mas eu não sabia como cuidar do ovo, que haveria de fazer? Então o sabe-tudo leu na enciclopédia que um ovo precisa de calor corporal. Muitos dias passei eu deitado junto do ovo. Ao entardecer do dia 20, acordei com umas cócegas na barriga. Abri os olhos e não pude deixar de dar um salto quando vi que por uma greta do ovo aparecia e desaparecia uma pontinha amarela. A avezinha dava bicadas até abrir um buraco por onde enfiou a diminuta cabeça branca e úmida. Bom, eu sei bem que a cor da minha pele é preta, mas naquele momento, de tão emocionado que estava, posso quase ter a certeza de que a minha pele ficou lilás de tanta emoção. Era branca como leite e tinha umas penas finas, ralas e curtas que lhe cobriam parcialmente o corpo. Tentou dar uns passos e caiu junto da minha barriga. Ela tinha fome, mas que havia eu de lhe dar para comer? Eu sabia que as gaivotas se alimentavam de peixe, mas aonde ia eu buscar um pedaço de peixe? Assim sendo, corri para a cozinha e regressei, fazendo rolar uma maçã. Mas o biquinho amarelo dela tocou na casca e dobrou-se como se fosse de borracha. Tentei com uma batata, com bolachas, mas foi tudo em vão. No meio do meu desespero, lembrei-me de que os pássaros gostam de insetos e por isso saí para a varanda e esperei pacientemente que uma mosca se pusesse ao alcance das minhas patas. A gaivota adorou a mosca e eu corri a saltar de uma ponta à outra da varanda e apanhei 5 moscas e uma aranha. A aranha ela nem quis provar, mas as moscas devorou-as e a seguir encolheu-se, colou-se no meu ventre e disse: "Mamã, tenho sono." Oi. Eu disse-lhe que não era a mamã dele. Bom, mas a gaivotinha respondeu-me: "Claro que és a minha mamã. E és uma mamã muito boa." No meio disto tudo surgiu-nos uma questão. Bom, que nome é que nós havíamos de lhe dar? Para lhe darmos um nome, teríamos primeiro que saber se era um pássaro ou uma pássara. Por isso, fomos falar com o Barlavento, que é um gato do mar, um autêntico gato do mar. Barlavento ficou espantado e até nos disse: "Pela quinta de Lula, acontecem no mar coisas terríveis. Às vezes pergunto a mim mesmo se alguns humanos enlouqueceram ao tentar fazer do oceano uma enorme lixeira. Acabo de dragar a foz do Elba e nem podem imaginar a quantidade de imundice que as marés arrastam. Pela carapaça da tartaruga, tiramos barris de inseticida, pneus e toneladas das malditas garrafas de plástico que os humanos deixam nas praias." Barlavento estendeu a pata dianteira, examinou-lhe a cabeça e seguidamente levantou as penas que começavam a crescer na rabadilha e disse-nos: "É uma linda passarita que virá a pôr tantos ovos quantos que tenho de pelos no cu." O coronel fez-nos uma boa proposta. "Considerando que a avezinha teve a dita de ficar sob a nossa proteção, proponho que lhe chamemos Ditosa." Bom, ficou com esse lindo nome, Ditosa. Bom, Ditosa cresceu depressa, rodeada do nosso carinho, claro. Mas Ditosa estava receosa quanto a voar. Perguntava por que haveria ela de voar e sabe tudo.
Respondi-lhe que todas as gaivotas voam. Mas ela nem gaivota queria ser gato. Numa tarde, todos nós estranhámos que ela não viesse a correr comer o seu prato favorito. Procurámo-la muito preocupados e fui eu que a encontrei, encolhida e triste no meio dos animais empalhados. Perguntei-lhe: tu não tens fome? Sentes-te mal? Estás doente? E ela perguntou-me se eu queria que ela comesse para engordar. E eu disse-lhe que eu queria que ela comesse para que crescesse saudável e forte. Mas ela perguntou se quando estivesse gorda, se eu iria convidar as ratazanas para a virem comer. Claro que lhe perguntei logo onde é que ela tinha ido buscar aquela palermice. E foi quando ela me contou que nessa mesma tarde tinha ido até à entrada onde estava o chimpanzé Matias, que gozava com ela por ela dizer que não era uma gaivota, mas sim um gato. E ele dizia-lhe: Pois, o que acontece é que essa pandilha de sacos de pulgas te convenceram de que és um deles. Olha para o teu corpo. Tens 2 patas e os gatos têm 4. Tens penas e os gatos têm pelos. E o rabo? Onde tens tu o rabo? E queres saber porque é que os teus amigos te dão mimo? Porque estão à espera de que engordes para fazer de ti um grande banquete. Vão-te comer com penas e tudo. Aquele chimpanzé era mesmo mau. Bom, mas eu disse-lhe: tu és uma gaivota, nisso o chimpanzé tem razão. Mas só nisso. Todos gostamos de ti. E gostamos de ti porque és uma gaivota. Uma linda gaivota. Não te contradissemos quando te ouvimos grajenar que és um gato porque, lisonjeia-nos que queiras ser como nós, mas és diferente e gostamos que sejas diferente. Não podemos ajudar a tua mãe, mas a ti sim. Protegemos-te desde que saíste da casca. Demos-te todo o nosso carinho sem nunca pensarmos em fazer de ti um gato. Queremos-te, gaivota. Sentimos que também gostas de nós, que somos os teus amigos e a tua família. E é bom que saibas que contigo aprendemos uma coisa que nos enche de orgulho. Aprendemos a apreciar, a respeitar e a gostar de um ser diferente. É muito fácil aceitar e gostar dos que são iguais a nós, mas fazê-lo com alguém diferente é muito difícil. E tu ajudaste-nos a consegui-lo. És uma gaivota e tens de conseguir o teu destino de gaivota. Tens de voar. Quando o conseguires, ditosa, garanto-te que serás feliz. E então os teus sentimentos para connosco e os nossos para contigo serão mais intensos e belos, porque será a amizade entre seres totalmente diferentes. Mas um dia, a ditosa disse-nos que queria voar. Nós miámos todos de alegria. Miau, miau! Metemos-nos logo patas à obra. Já tínhamos esperado longamente por aquele momento. Com toda a paciência que caracteriza os gatos, tínhamos esperado que a jovem gaivota nos comunicasse os seus desejos de voar, porque uma ancestral sabedoria nos levava a compreender que voar é uma decisão muito pessoal. Foi incrível ensiná-la a voar. Ditosa pôs-se de pé numa extremidade de um corredor a que pusemos o nome de pista de descolagem. Ditosa bateu as asas, encolheu as patas, ergueu-se, uns palmos no ar, mas caiu, logo como um fardo. Nós descemos da estante e corremos para ela. Estava com os olhos cheios de lágrimas e dizia desconsolada: sou uma inútil, sou uma inútil. Eu tentei descansá-la dizendo-lhe: nunca se voa à primeira tentativa, mas tu vais conseguir, prometo-te. 17 vezes se tentou e 17 vezes a ditosa levantou o voo e acabou no chão, não conseguindo elevar-se mais do que uns poucos centímetros.
Depois de cada tentativa falhada, ela ia ficando cada vez mais triste e melancólica. Os meus companheiros queriam desistir. Diziam que se calhar ela tinha vivido tempo demais connosco e, portanto, seria se calhar incapaz de voar. Mas eu lembrei-lhes que tinha prometido à mãe dela e que, portanto, ela tinha que voar. Nós reconhecemos então que seríamos talvez não capazes de a ensinar a voar e por isso resolvemos quebrar o tabu, sabem? É que mear a língua dos humanos é tabu. Assim reza a lei dos gatos. Não porque nós não tenhamos interesse em comunicar com os humanos. O grande risco está na resposta que os humanos darão. Eu conheço, por exemplo, a triste sorte dos golfinhos, que se comportaram de maneira inteligente com os humanos e estes condenaram-nos a fazer de palhaços em espetáculos aquáticos. E sei também das humilhações a que os humanos sujeitam qualquer animal que se mostre inteligente e receptivo a eles. Por exemplo, os leões. O grande felino, obrigado a viver entre grades, à espera de que um cretino lhes meta a cabeça entre as mandíbulas. Ou os papagaios, por exemplo, encerrados em gaiolas a repetir parvoíces. Bom, de tal modo que miar na linguagem dos humanos é um risco muito grande para os gatos. Mas nós tínhamos que quebrar esse tabu. Os meus companheiros reuniram-se e decidiram que eu podia ir miar, mas apenas com um humano. Foi bem difícil escolher qual o humano, mas eu entretanto lembrei-me do humano que tomava conta e vivia com a Bubulina. A Bubulina é uma gata muito bonita, branca e preta, que passa longas horas entre os vasos das flores do seu terraço. Vive com um humano que se instala no terraço, diante de uma máquina de escrever. É um homem um bocado esquisito. Às vezes ri-se depois de ler o que acaba de escrever e outras vezes machuca as folhas sem sequer as ler. O seu terraço está sempre envolvido numa música suave e melancólica que adormece Bubulina e provoca profundos suspiros nos gatos que por ali passam. Esse humano inspirava-me confiança. Ouvi-o ler o que escreve. São palavras belas que alegram ou entristecem, mas que produzem sempre prazer e suscitam o desejo de continuar a ouvir. Sabe tudo, garantiu que esse humano é um poeta. O que ele faz chama-se poesia. Bom, ele podia não saber voar com asas de pássaro, mas ao ouvi-lo sempre pensei que voa com as palavras. Assim sendo, eu fui até ao terraço e pedi a Bubulina que me deixasse miar com um humano. O poeta, ao ouvir os meus miados no terraço, veio ver o que se passava. Sabem o que é que eu fiz para chamar a sua atenção? Segurei o rabo com uma das minhas patas dianteiras como se fosse um contrabaixo e com a outra pata simulei roçar as suas cordas enquanto soltei enervantes miados. O homem, claro que se riu e disse-me: basta de concertos. És muito sedutor e muito original, mas receio que a Bubulina não goste da tua música. Foi um concerto ruim. Bom, é verdade. Mas eu prontamente lhe respondi: sei que canto muito mal. Ninguém é perfeito. O humano, naquele momento, ficou sem saber o que dizer. Abriu a boca, deu uma palmada na cara e encostou as costas à parede. Tu falas? Um gato que fala? Bah! Tu também falas e eu não estranho. Vá lá, por favor, acalma-te. Ele ainda achou que era do cansaço, mas bom, tive de falar noutras línguas e tudo para que ele acreditasse. Mas ele acabou por acreditar. Contei-lhe então a história da gaivota, do ovo, da ditosa e dos infrutíferos esforços para a ensinarmos a voar. O homem disse-me que iria ajudar e que teria que ser ainda nessa noite, porque se avizinhava uma grande tempestade. Como eu não percebi muito bem a importância da tempestade, ele ainda me leu um texto de um poeta chamado Bernardo Atchaga. Uns versos de um poema intitulado As Gaivotas.
Depois disso combinámos então à meia-noite. No bazar o chimpanzé Matias não queria deixar passar o poeta, por isso eu tive que saltar pela janela e pouco me importei com as feridas na minha cabeça que os vidros da janela provocaram. Voltei para dentro da janela chamando a atenção do poeta e levantámos todos juntos a ditosa para que o humano a agarrasse pela janela. Pedi-lhe, pega nela, mas cuidado para que ela não se aleije nos vidros da janela. Ele pegou nela e em seguida em mim. Levou-nos até à Torre de São Miguel, um edifício alto, iluminado por vários projetores. No alto da torre conseguíamos ver o bazar do Harry, onde estavam os nossos amigos a ver-nos. A ditosa estava cheia de medo, mas eu miei-lhe. Vais voar, ditosa. Respira. Sente a chuva. É água. Na tua vida terás muitos motivos para ser feliz. Um deles chama-se água. Outro chama-se vento. Outro chama-se sol. E chega sempre como recompensa depois da chuva. Sente a chuva. Abre as asas. E assim, ela estendeu as asas e disse que gostava da chuva e da água. Miei-lhe. Vais voar. Todo o céu será teu! Estando já com metade das patas de fora do varandim, grasnou-me. Gosto de ti. És um gato muito bom. Nunca te esquecerei, nem aos outros gatos. Estendi-lhe a pata e toquei-lhe ao de leve. Voa! E ela desapareceu da minha vista. Eu ainda temi o pior, porque ela caíra como uma pedra. Mas, quando olhei pelo varandim, ela batia as asas e sobrevoava o parque de estacionamento e depois voou até às alturas, até mais além do catavento de ouro e afastava-se, batendo as asas energicamente até se elevar sobre as gruas do porto, sobre os mastros do barco. Regressou e grasnou eufórica. Estou a voar, Zorbas! Sei voar! À beira do vazio, Ditosa tinha compreendido o mais importante, que só voa quem se atreve a fazê-lo. Permaneci ali, a contemplá-la. Ali que não soube se foram as gotas de chuva ou as lágrimas que me embaciaram os olhos amarelos deste grande gato preto e gordo. Um bom, grande gato preto e gordo. Um gato nobre. Um gato do Porto.